Isso aí foi lá na Beth Shalom, foi? Sim, é um projeto, né, de Deus, nasceu no coração de Deus, para cuidar de mulheres. No tempo atual é tão necessário, né? Não, demais. Eu já senti negócio aqui, foi bom, foi top, muito bom. E Soraya, hoje a gente está com quem aqui? Você apresentou quem aqui no... Pastor Osiel. Rapaz, Pastor Osiel. Rapaz, é uma visita ilustre. Ontem nós tivemos aqui o pastor Alan Brizotti e hoje o pastor Osiel, direto aqui de São Luís, né, pastor? São Luís, Maranhão, isso. E estamos aqui também, pastor, não sei se o senhor já conhece, mas o pastor Felipe, que é uma grande referência aqui na nossa cidade. Confesso que sentar aqui na frente de vocês dois hoje me gera aqui um sentimento de medo, mas vamos lá, é Deus que capacita. Amém. E, pastor Felipe, eu queria que o senhor se apresentasse aí para quem está nos assistindo e fizesse as suas considerações para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Perfeito, Jefté. Pessoal, meu nome é Felipe, eu sou pastor da Assembleia de Deus, da congregação Oliveira Verdadeira. É um prazer muito grande estar aqui, Jefté, com você, missionária Soraya, pastor Osiel, um prazer. Amém. Sabe, lhe sigo, sou muito abençoado com o seu conteúdo, com o seu ministério e me sinto honrado demais de estar aqui com o senhor, de verdade. Amém, prazer. Amém. E, pastor Osiel, seguinte, hoje a gente vai falar aqui sobre as oportunidades e desafios na liderança cristã. Mas assim, a gente não vai se ater somente à liderança, nós vamos falar sobre família. Hoje está acontecendo a segunda plenária, né, da Conferência Videira, lá na Monte Tabor. Não sei se alguém esteve presente ontem, mas eu tive amigos que foram ontem para a conferência e foi demais. Chegaram impactados pelo poder da palavra. Eu acredito que hoje não vai ser diferente, né? E, infelizmente, não tem mais vagas. Isso é para você, crente, comprar quando sair o cartaz do evento, tá bom? Os irmãos deixam tudo para a última hora, pastor, aí depois fica reclamando, tá certo? Quando sair o banner do evento, você já compra logo o ingresso para você participar. Ontem foi poder de Deus, igreja lotada, e o bom é que a palavra está sendo semeada, né, pastor Felipe? Isso é bom para a igreja, né? Isso é bom para todo mundo. É o mais importante. Nós temos uma liderança saudável, uma liderança que é firmada na palavra de Deus. E a gente precisa se firmar na palavra, porque contextos, situações, modismos, eles passam, mas a palavra permanece. É um alicerce seguro, onde nós podemos fincar a nossa liderança. Não, é isso aí. Parece que nós estamos um pouco nervosos hoje, né, Soraya? Que tá todo mundo gaguejando, tá todo mundo trocando as palavras. É isso aí mesmo. Se vocês estão nervosos, imagina eu. Mas é isso aí mesmo. O podcast aqui da Assembleia de Deus, o Blackcast é para isso. É para a gente vir e extrair o melhor dos nossos convidados. Pastor Osiel, seguinte, o nosso assunto é liderança. E eu quero perguntar para o senhor, pastor, quais são os maiores desafios hoje? O senhor que é pastor de campo. Primeiro eu queria que o senhor se apresentasse, né? E depois eu queria que o senhor falasse quais são as maiores problemáticas hoje na liderança, quando se fala de liderança, certo? Muito bem, queridos, né? A paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui convosco, né? Pastor Felipe, né? A missionária Soraya e o Jefté, Soraya, né? É um prazer estar com os senhores, né? E eu digo como Paulo, escrevendo aos Romanos, né? Quando ele diz aos santos de Roma, eu irei aí para aprender de vocês e também comunicar algum dom de Deus. Né? Paulo tinha isso, né? Porque diz um certo escritor americano que todo mundo é ignorante em assuntos diferentes. Ninguém sabe tudo, né? Por mais que você estude, por mais que você conheça, mas sempre tem coisas que nós desconhecemos, né? E essa era a riqueza da Grécia, a riqueza da filosofia grega é porque eles gostavam de ouvir a todos. E lá em Atos 17, a Bíblia diz que quando Paulo chega em Atenas, eles disseram, o que esse homem está trazendo de novo, né? O que a gente pode ouvir deles? Porque hoje nós temos uma gama de pessoas que acham que já sabem tudo e que têm todas as informações prontas e que, na verdade, já podem trazer algo que a gente desconheça, né? Então é triste, é lamentável quando você vê alguém que diz assim, eu tenho uma novidade para vocês, eu tenho algo novo para vocês. E aquele filósofo Olavo de Carvalho, numa obra que ele escreveu, ele diz uma coisa interessante, tudo que nós pensarmos, Aristóteles pensou. Tudo que vocês imaginarem, ele já imaginou. Então, lá do início, eles trouxeram isso. Então, trazendo para o campo espiritual e para nós aqui, é bom estar aqui com todos e convosco, porque essa foi a linguagem de Paulo, né?
há sempre um dom de Deus em alguém para ele comunicar algo bom, algo que contribua para o enriquecimento e a salvação, né? Então é muito bom estar com os senhores aqui presentes, né? E também trazer a nossa participação nesse campo da liderança, como falou aqui o pastor Felipe, né? Excelente. Pastor, vamos lá. Hoje, eu queria que o senhor explanasse, como o senhor é pastor e o senhor é muito experiente, sobre os desafios hoje na liderança. Eu acredito que o senhor não adentrou aqui, o senhor se apresentou, mas eu queria que o senhor explanasse o que o líder, quais são os pilares hoje de uma liderança eficaz. A primeira coisa que hoje eu vejo como um gargalo, como um embaraço, é essa questão da definição do que seja um líder na igreja. O primeiro ponto começa por aí. Porque a igreja, o seu aspecto institucional cresceu muito, de modo que os pastores hoje, eles são vistos como líderes seculares, burocratas. E o grande desafio é que a essência do que seja um pastorado está sendo escamoteada, está sendo roubada. Então não se tem quase hoje a visão pastoral, a vocação pastoral. O que se tem hoje é a visão de líder. E é nesse particular que a igreja ela vai se perdendo. Há um teólogo português que diz o seguinte, que a igreja vai se perdendo, por quê? Porque o líder, ele não é mais um pastor, ele não é mais um vocacionado, ele é um profissional. Daí a razão, salário de pastor, casa de pastor, carro de pastor, vigia do pastor, e aí? Então, trazer isso para essa realidade e para o que nós temos na atualidade, faz com que aquele que esteja à frente da igreja, ele não seja visto realmente como ele deveria ser visto, inclusive a própria pessoa. É claro que nós temos hoje, eu lido com pastores, quase 100 pastores que nós temos lá no campo, e também partilhando aí pelo Brasil, a maior dificuldade que eu vejo hoje é trazer a raiz dessa particularidade, dessa questão do pastor em si. Porque essa perspectiva bíblica, ela foi roubada. Meu Deus. São poucos homens que, na verdade, vivem a vocação pastoral. Meu Deus. Pode ficar à vontade, pastor Felipe. Pastor Zé, com relação a isso, eu acredito que o senhor tocou num ponto aqui muito importante, e até uma pergunta que eu tinha aqui, já vou aproveitar para fazer, sim, que é a ação do Espírito Santo na liderança. Uhum. Porque não que treinamento, competências, técnicas, elas devam ser negadas, negligenciadas. Isso. Mas acontece que se você não tomar cuidado, aos poucos você vai dependendo mais da técnica do que do Espírito. Ou ainda, quando você depende muito da técnica, você pode cair no campo da manipulação. Isso. E não depender da ação do Espírito Santo. A minha pergunta vai nesse sentido. A importância de um bom relacionamento espiritual, de um bom relacionamento com o Espírito Santo para o líder cristão. Isso. A grande questão é o seguinte, Paney, ele fala em uma obra que ele escreve sobre as habilidades. Como eu disse agora há pouco, nós estamos treinando pessoas para terem habilidades com a Bíblia. Nós estamos treinando pessoas para terem habilidades em departamentos e ministérios. Mas nós não estamos deixando que as habilidades sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Meu Deus. Vocês entenderam? Uhum. Essa é a diferença. Vamos pegar aqui um exemplo. Quando você tem um treinamento lá fora, um treinamento de um juiz, um treinamento de um promotor, um treinamento de um advogado, um treinamento de um jogador de futebol, eles vão treinar as habilidades natas que eles possuem. Por exemplo, se vocês olharem para esse Neymar, se vocês olharem para os grandes jogadores, eles começaram em campozinhos pequenos, brincando de bolinha, lá na ruazinha que ele morava, não era assim? Sim. E lá eles viram que eles tinham habilidade. Nasceu com amor, nasceu na brincadeira, nasceu na pureza. O grande problema é que quando aquilo que nasce puro passa a ser envenenado pelo poder do dinheiro, da cultura e do nome. Uhum. Então, quando eu começo a querer me habilitar para me tornar um grande líder, esse é o problema. Porque aí eu vou cedendo espaço para o meu egoísmo e não para o Espírito Santo. E aí é que quando você vai para 1 Samuel 17, vocês vão ver lá claramente que o Davi, Saul tentou habilitar ele com as habilidades do exército.
Sim. E Davi já tinha a habilidade dele. Davi diz assim, olha, eu lhe agradeço. Até ele coloca toda a estrutura do armamento, ele coloca em Davi. Saul coloca. Mas a Bíblia diz, ele não conseguiu se mover, ele não conseguiu se desenvolver com as armaduras que Saul coloca. Ele diz para ele, eu prefiro as minhas armas. Davi tinha habilidade. Era como aquele menino que tem a baladeirazinha, que ele tem uma mira. Bom de mira. Pronto, né? Assim, então é o seguinte, ele faz por amor, ele faz pela pureza, ele faz na brincadeira. Tudo que a gente faz, já dizia um sociólogo antigo, ele dizia que a vida começou com brincadeira. Onde foi que Deus colocou o homem? No Éden. E o que o homem fazia no Éden? Brincava. Ele trabalhava, mas a vida era uma brincadeira. Não havia o capitalismo, não havia a ganância, não havia o poder. Então, tudo que sai da pureza fica envenenado. E aí, quando as minhas habilidades, elas passam a serem treinadas para que eu me torne o melhor, eu vou me esquecendo daquilo que o Espírito Santo pode fazer através de mim. É por isso que Davi, ele disse para Saul, deixa eu te contar 2 histórias. Eu estava pastoreando as ovelhas. Veio um urso, veio um leão, eu matei. Assim como Deus me deu vitória, ele vai também me dar vitória. Ou seja, Davi tinha as habilidades, mas ele não tinha habilidades fora da competência do poder do Espírito Santo. Perfeito, pastor. Eu acho que o ponto aí está numa expressão que é a dependência. Verdade. Porque você deve ter as habilidades, mas não depender exclusivamente delas, depender do Espírito Santo. E no mundo que a gente vive hoje, quando o pastor fala ganância, poder, capitalismo, é o que faz fugir da essência. Né? Porque hoje, os pastores, talvez eles até começam com a vocação certa, mas no meio, ou mais na frente, eles se perdem, por causa dessa necessidade do mundo que a gente vive hoje. Por exemplo, o meu marido, né, que é pastor, a gente sempre teve essa preocupação de não depender totalmente da igreja, ele sempre trabalhou, para não se tornar pesado, como Paulo fazia, né? Ele fazia tendas, então eu sempre tive essa preocupação. Por isso que a gente fugiu tanto do ministério, né, até que chegou o momento certo. Mas meu esposo trabalha. E agora mesmo, pastor, ele fez um projeto muito lindo, já até participou, com jovens, um acampa dentro, né, que foi dentro da cidade. Sim. E o valor foi R$5. E todo mundo, pastor, R$5, vai fazer o quê? Dar comida esses 4 dias para esses jovens. Só que o Raul, ele fala, sem fé, não, é impossível agradar a Deus. Então vamos fazer até para agregar aqueles que não podem pagar 50, 100 reais para um acamp. E foi maravilhoso. Aqueles que não puderam ir para outros acampes caros participaram desse. E foi cheio assim da presença de Deus, né, Jafté? E a comida maravilhosa. Agora veio dos 5 reais? Não. Veio da fé através das nossas obras. Isso. É preciso ter muita fé para alimentar jovens durante 4 dias. Fala a quantidade aí, Jafté. Rapaz, acho que deu mais de 200 jovens, não foi? Mais de 200 jovens. Meu 5 reais. Aquela vontade. A liderança, pastor Ziel, nesse sentido, a nossa liderança, ela diverge um pouco do estilo de liderança secular, vamos usar assim. Nós somos chamados, e o senhor me corrija, para sermos líderes servos. Eu acredito que essa é uma boa definição. Somos líderes, mas somos líderes que servem a comunidade no poder e na dependência do Espírito Santo. Aí eu lembro de Marcos capítulo 10, quando os discípulos começam a discutir exatamente sobre poder e posição. Isso. Não é? No Senhor, no teu reino, na tua glória, quem vai sentar à tua direita, à tua esquerda. E eles queriam ali poder, posição, e Jesus chama eles à parte e dá essa palavra. Jesus diz assim, Marcos capítulo 10, verso de número 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nesse sentido, Jesus acaba se tornando o nosso próprio paradigma de um líder servo. Como é que o senhor pensa essa liderança serva de Jesus? Isso, a resposta está aí em Marcos 10, 45, quando ele mesmo diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você viu que ela pontuou aqui
que a pessoa saiu da pureza. Vamos dar um exemplo no campo filosófico. Quando você chega entre a Platão, Sócrates, Aristóteles, até aí a filosofia presta. Entra os sofistas, que querem dinheiro. Eles vão ensinar não pelo amor como Sócrates, como os outros ensinavam. Quando vem a ordem para que Sócrates é acusado de ser um corruptor da juventude, aí alguém diz para ele, nega o que você ensinou, e você tem duas opções. Uma, deixar a cidade, se você não negar, ou então você morrer. Só que naquela época, perder a cidadania era uma desgraça, porque a cidade identificava aquela pessoa. Ela envolvia aquela pessoa. Então, sair da cidade era ruim. Ele não ia ter identidade. A segunda coisa era beber o veneno, a cicuta. Então ele prefere beber o veneno. Nossa. E por que ele prefere beber o veneno? Porque ele disse, eu não posso desfazer daquilo que eu ensino. Ele não ensinava por dinheiro, não ensinava por posição. Eles ensinavam para um crescimento de vida. Quando entraram os sofistas, então eles passaram a trazer a oratória, a trazer um discurso para criar aplausos do auditório, reconhecimento e dinheiro. Então, a partir daí, a coisa fica envenenada. Tudo que, por exemplo, quando nós falamos de habilidade, vamos dar um exemplo aqui. Se eu fizer um curso de como pregar bem, de como estudar a Bíblia, eu vou ter um curso. Só que o meu curso vai ser simplesmente de como eu chegar perante o auditório, abrir a Bíblia, aplicar a regra da hermenêutica e da exegese. Mas onde estará o meu amor, em primeiro lugar, para viver o ministério? É por isso que lá em 21, Jesus disse assim, lá para Pedro, ele disse, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas. Não há como se cuidar de pessoas só pelo profissionalismo, porque o profissionalismo vai gerar apenas uma cadeia de interesses particulares. Agora, quando eu cuido de pessoas por amor, aí vem o diferencial. O salário, Mateus 10, 8, 9 em diante, que Jesus diz, digno é o trabalhador do seu, ele é um reconhecimento. Ele é um reconhecimento. E aquele salário seria para o sustento daquele que faz a obra, mas não seria um sustento para o torná-lo milionário. Vocês entenderam? Que não é jamais a irmã missionária Soraya, não é isso? É Soraida. Soraida, ela falou aqui. Então é o seguinte, há muitos que tentam descaracterizar e dizer assim, viva por amor. Não, você tem que primeiro viver por amor. Mas a própria filosofia dizia que uma vida sem condições propícias, ela não pode ser levada a pensar bem. Se tu estás doente, tu não pode pensar bem. Se tu não tem comida na mesa, tu não pode pensar bem. Meu Deus. Então, e nem liderar e nem pastorear. E nem liderar, porque nós temos uma gama de pessoas na internet que gostam de bater em pastores. É claro que tem os charlatões e os exploradores da fé, ninguém vai negar isso. Ninguém vai negar. Mas se vocês pegarem os grandes líderes antigos da Assembleia de Deus, eles morreram sem quase nada. Pegue o pastor Jairo, que foi daqui. Pegue o pastor Estevão, que foi do Maranhão. Pegue alguns líderes que o pastor mesmo que eu substituí, ele passou 30 anos na igreja que eu trabalhei. Ele saiu apenas com as coisas dele. Então, quando você serve para ser rico, é uma coisa. Lá em 1 Timóteo 5,17, Paulo diz que aquele que administra bem, aquele que serve bem, deve ter duplicada honra. Ou seja, ele não nega o cuidado. 1 Tessalonicenses 5,12 diz, eu quero que vocês reconheçam os que trabalham entre vós. E o verso 13 ainda usa uma linguagem que é para governador. E os tenhais em estima. Ou seja, quem cuida de vidas, cuida do maior patrimônio da humanidade, porque está cuidando de vida. E aí entra a responsabilidade da comunidade com o líder. E essa comunidade, ela tem que ver se o líder, que tipo de líder está ali na frente. Que ele fez essa pergunta, qual é o líder que está lá? É um líder carnal ou é um líder espiritual? Aí a igreja vai saber. Quantos não estão pregando apenas por carnalidade? Eles têm as habilidades. Aí, como você falou aqui, tem a habilidade. A habilidade não é só o segredo, porque eu posso ter a habilidade de pegar uma Bíblia como essa e traduzir ela do grego, do hebraico, do latim, do aramaico. Porque nós sabemos que a maioria dos grandes teólogos alemães, eles traduziram isso. Sim. E que faziam isso com maestria. Mas deles que, Etta Linnemann diz que muitos deles traduzem a Bíblia bebendo cerveja e caindo a fumaça do cigarro, a cinza do cigarro em cima da Bíblia. Completamente céticos. Pronto, fazendo tradução de Bíblia. Ou seja, eles têm habilidade, eles têm técnicas, eles possuem aquilo que é chamado de
conhecimento literário, eles possuem tudo isso. Agora a questão não é essa daí. A questão é saber se ele conhece quem está ordenando ele escrever a Bíblia. Perfeito. Aí, quando você vai para 2 Pedro, ele mesmo diz que isso aqui não é de particular interpretação. Agora, se eu tenho as minhas habilidades, vou dar um exemplo aqui, habilidade de oratória. Eu posso fazer um curso de oratória e aí eu passar a confiar naquilo ali como uma forma que eu possa dominar o meu auditório. Ou seja, eu vou chegar no auditório, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho a minha voz, eu tenho a minha técnica e eu vou levar o povo à loucura. E vai sim, porque Cícero, quando você vê os grandes poetas romanos, eles não levavam textos para como nós levamos hoje, quando vamos pregar. Eles decoravam o texto e eles faziam aquele texto amálgamo, aquele texto como se fosse da essência deles. Era o grande poeta, não era aquele que levava o texto, era aquele que explicava o texto ou falava a poesia sem nenhum texto na mão. Eram os maiores oradores. Então, quando eles terminavam, a multidão estava hipnotizada e arrebatada. E aí aplaudia. Eles arrancavam aplausos, lágrimas, grito e choro. Tem pregador, com a habilidade que ele possui, a competência que ele possui pela oratória, pelos segredos, ele pode arrebatar o auditório, fazer chorar, fazer gritar, fazer sorrir. É o que os pregadores, coach, é o que os pregadores e grandes líderes. Existem líderes que dominam o povo pela personalidade dele, e foi isso. Essa é uma das críticas de Peter Wagner sobre os pentecostais, o pentecostalismo personalista, essas lideranças que elas se firmam na liderança da personalidade. O culto à personalidade. Pronto, E é o seguinte, as pessoas vão, tem várias igrejas, eu poderia citar umas 3, mas vou reservar nome, nos Estados Unidos, que elas foram formadas em cima de personalidades. E quando eles morreram, elas deixaram de existir. É passageiro, né? É aquela emoção daquele momento e, na verdade, não acontece transformação de vida, porque ele está usando o palco para si mesmo. Lógico. Não é para transformar as pessoas através da palavra. E hoje a gente vê muitas pessoas também só querem título. Isso. Porque ser chamado de pastor é bonito, mas ser pastor é difícil. Igual o senhor falou, pastorear hoje, nos dias atuais, não é para muitos, é para poucos, infelizmente. Mas muitos querem o púlpito e querem emocionar o povo e falar, nossa, que pregação linda. Mas a pessoa mesma, ela é vazia. Ela só é um artista. Ela faz aquilo porque ela é um profissional. Isso, porque, como ela falou aqui, o que acontece? Às vezes ele começa simples, ele não tem maldade, ele não tem... mas, de repente, ele começa a perceber que ele tem uma liderança que está ao seu dispor, nas veias dele. Vocês entenderam? Uma habilidade muito grande. Na habilidade, né? Ele consegue atrair, ninguém pode negar isso. Tem crente aí que é frenético, tem crente que é negativista, tem crente que é pessimista, tem crente que é invejoso, tem crente invejoso, tem pastor invejoso, tem líder invejoso, que ele não quer admitir que Deus dá habilidades maiores para os outros. Meu Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quer considerar o outro superior a si mesmo, né? E é o seguinte, porque é o seguinte, ele não quer reconhecer uma habilidade nata, um talento nato que aquela pessoa tem. Sim. Meu Deus. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não posso me comparar com o Billy Graham. Vocês entenderam? E muitos quiseram se comparar com o Billy Graham. Agora, o que faz uma multidão lotar ginásios e estádios inteiros para ouvir Billy Graham? Ele tinha uma mensagem simples. Se você pegar qualquer mensagem de Billy Graham, ele pregava simples. E o que fazia multidões irem para estádios e ginásios ouvirem Billy Graham? Ele tinha a graça de Deus, tinha, mas ele tinha também aquilo que atraía as pessoas. Existem líderes que a voz, a capacidade, a forma dele ser, a maneira dele falar, atraem as pessoas. Isso é natural, gente. Se vocês pegarem os grandes homens do mundo, vocês podem observar. Cadê Michael Jackson? Quem depois dele veio? Não tem. O próprio Pelé, quem depois? Não tem. James Brown? Não tem. São pessoas que nascem com um diferencial que são poucos no mundo que possuem isso. Sim. Aí quando alguém começa a atrair gente, aí a gente diz assim, fulano agora só quer seguir as pessoas. Ele tem essa habilidade. Porque ser líder de verdade é quando alguém lhe segue. Tem líder que obriga o povo a lhe seguir. Agora tem líder
que você não precisa chamar. E esse Jesus, ponto aí é importante. E Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas, elas me ouvem, eu não obrigo elas a me seguirem. Sim. Gente, me sigam. Gente, me acompanha aí. É espontâneo. Né? Me dá um like. Eu preciso do like de vocês. Né? Curte aí, por favor. Me ajuda, por favor. São pessoas que não têm. Eu estava lá no Rio Grande do Sul e eu fui entrando na universidade e aí eu vi em latim. E tinha lá em latim, o talento é seu, a gente só aperfeiçoa. A universidade não faz você. A academia não faz você. Sim. A academia apenas, ela te estrutura para você ter uma vida em que você possa se situar dentro daquele saber. Mas você já nasceu com o seu talento. Muito ajuda a desenvolver, né? A desenvolver, Então tem líder que ele é o seguinte, ele tem essa habilidade. Aí é que entra o líder espiritual, ele tem que saber até que nível aquilo ali está contribuindo beneficamente ou negativamente. Meu Deus. É ele que tem que discernir. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, o homem espiritual discerne tudo. E aí foi aí que o Billy Graham disse, perguntaram para ele qual era a maior tentação da vida dele. Ele disse, sou eu mesmo. Sim. Não era mulher. Ele disse, eu enfrentei tentação de mulher. Eu enfrentei tentação de dinheiro e de poder. Mas o maior inimigo era eu mesmo, pensar que eu era alguma coisa. Glória a Deus. Pastor Zé, deixa eu fazer aqui uma ponte. Nós acabamos de bater aqui 80 pessoas online aqui, ao vivo com a gente. Hoje o negócio tá sério, viu? 100 pessoas. 100. Meu Deus, 100 pessoas já? 100 pessoas. Bota 100. A gente vai duplicar esse número aqui. Eu queria que vocês, irmãos, que estão aí do outro lado, primeira coisa que eu quero que vocês façam aí é tirar uma foto e marcar o Blackcast, marcar o pastor Ziel aqui, o pastor Felipe, a pastora Soraya, pra gente compartilhar lá no nosso Instagram, tá bem? A segunda coisa que eu quero que vocês façam, encham esse chat aqui de perguntas. Vamos aproveitar. Outra coisa que eu quero agradecer, nós estamos, Pode falar, pastor. O irmão Caio está transmitindo, né? 326 pessoas, né? Estão conectadas. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui a outra. Está transmitindo, né? Não vamos deixar isso chegar ao coração. Isso, já 577 pessoas no outro grupo, né? Meu Deus do céu. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Eu quero dar um salve aqui lá pro irmão Marinho, a irmã Rita Ribeiro, pro André Andrade, um grande teólogo aí, olha aqui a Liviane, minha ovelha também. Ovelha do pastor Felipe, né? André Janderson, pessoal acompanhando aí da Oliveira Verdadeira. A Rosa Vieira de Sá, o Janderson, a Liviane Passos, o Antônio Luiz, meu Deus, olha aí o Antônio Luiz, da banda Atos, Nilza Maria. Gente, mandem perguntas aqui para o pastor. A gente quer compartilhar, essa é a sua oportunidade, tá bem? E se você quiser entrar ao vivo aqui com a gente, esse é o único podcast no Brasil onde você entra ao vivo aqui com a gente. Basta você instalar e ter no seu celular, no seu smartphone aí, o aplicativo Zoom, e você entra aqui com a gente, faz a pergunta, conversa pessoalmente não, né? Conversa aqui com o pastor Oziel, tá certo? Amém. Virtualmente, é isso aí. E pastor Oziel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor ainda é pastor presidente lá no campo Tirirical? Sim. Certo. Pastor presidente lá. O senhor sempre foi filho de pastor, sempre foi do ministério, sempre foi evangélico? Me explica isso. Pronto, eu nasci em um lar evangélico. Eu nasci em um lar evangélico e meu pai, depois ele era pastor, foi pastor, vários anos, um ministério muito bem sucedido, aprovado por Deus. E o primeiro campo que meu pai foi ser pastor, para que vocês tenham uma ideia, foi Buriti Bravo, aqui no Maranhão. Só fazer uma observação aqui, pastor. Hoje pela manhã eu assisti o testemunho e eu assisti o seu discurso no velório do seu pai. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Primeiro porque eu sou filho de pastor. E as suas palavras me tocaram de uma forma tremenda, que hoje pela manhã eu chorei, Soraya. Chora de novo, não? Não, vou chorar de novo não, eu sou muito... Mas assim, como filho... Não é chorão, cuidado. Como filho de pastor, eu senti as suas palavras. Sentiu a mesma dor. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque primeiro eu vi o testemunho do seu pai, um homem assim... que tem uma trajetória linda lá em São Luís, né? Deixou seu legado, e o senhor explanando lá sobre os seus irmãos, sobre a sua vida, que não foi fácil, né? Isso, é verdade. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Isso, aí quando meu pai foi ser apresentado, meu pai tinha lojas, ele tinha 2 lojas em Lago da Pedra, e naquela época
Era assim, por isso que eu disse agora há pouco, falando aqui com o Felipe, eu disse agora há pouco a diferença da vocação pastoral antiga para a atual. Entendi. Ele tinha 2 lojas, e eu me lembro que ele estava sentado na porta do comércio, e um pastor chegou para ele e disse assim: pastor Estevão mandou essa cartinha para o senhor. Ele abriu a carta, e quando leu na carta, era a transferência dele para Buritibrava, no sertão do Maranhão. Nossa. Sem estrada, sem nada. Aí ele olhou assim a carta e disse: meu Deus, a convenção, o pastor Estevão me transferia assim. Aí a minha mãe olhou para ele e disse: tu tem chamada? Tu não disse para mim que tinha chamada? Ele disse: tem. Olha a mulher sendo forte aí. Tá vendo? Aí ela disse assim: pois então, rapaz, caminha. Aí ele disse: mas aqui as lojas. Ele disse: nós não temos loja, você tem um chamado. E ele vendeu as 2 lojas, e aí nós fomos para o Buritibrava. Chegamos lá, de mamando a caducando, se tivesse 10 crentes, tinha muito. Não tinha dízimo, não tinha nada, nem templo. E aí nós fomos trabalhar. E eu vivi esse universo todo. Eu vendia bolo, a minha mãe fazia bolo para a gente completar a assistência. Um auxiliar chegou para o meu pai e disse assim: pastor, aqui não tem dízimo. O que eu tenho é uma roça, e eu quero lhe dar essa roça para o senhor cuidar. E quem foi cuidar da roça? Você. O pai e nós. Então lá nós fomos trabalhar com roça. Então eu aprendi a trabalhar com roça, eu aprendi. E aí eu via meu pai saía de casa, meu pai saía 8 da manhã e ele chegava 12. Ele saía 2 da tarde e chegava 5 da tarde. Andando a cidade toda. Hoje é uma grande igreja no sertão, Buritibrava, uma das maiores igrejas. Mas na época nossa não tinha nada. E ele fez toda essa estrutura. Então eu nasci nesse ambiente. Então eu não vi meu pai apegado em dinheiro, eu não vi meu pai. Quando o pai sabia de um crente doente, ele ia na casa dele. Quando ele sabia que um crente se convertia, ele pegava e levava uma Bíblia e dava para aquela pessoa. Eu vi tudo isso. E Eugene Peterson, que foi a maior autoridade pastoral no mundo, ele escreveu na obra dele, que ele disse que aprendeu a ser pastor, não foi na universidade que ele fez, nem no curso presbiteriano que ele fez. Ele aprendeu no açougue do pai dele. Porque ele disse que todo mundo que chegava no açougue do pai dele, ele via o pai dele cortando a carne e dizia: como é que está a tua avó? Perguntava para o neto. Como é que está o teu filho? Perguntava para o pai. Como é que está a tua esposa? Aí está bem. Aí ele disse: meu Deus, o papai conhece todo mundo aqui no bairro e todo mundo conta a vida dele para o papai. Então ali ele disse que aprendeu a ser pastor. Porque às vezes tem pastor que sai do seminário, ou tem pastor que faz um curso de teologia online, mas ele não ama as pessoas. Ele ama o ministério. Meu Deus. E aí é que está o erro. Verdade. Entendeu? Meu Deus. Rapaz, olha aí, a irmã Graci, sou da Comadésima ADB, mas há 13 anos, estou há 13 anos longe de casa, né? Eu acredito que foi isso que ela quis dizer. Volta. O Reginaldo, lá da cafeteira, que mandou uma pergunta aqui. Gostaria de saber a opinião, pastor, sobre a pregadora Vitória Souza, adolescente, que está sendo massacrada na internet sobre as pregações. Coach. Qual a sua opinião? Já, nós vamos voltar aqui. Ed, já a gente entra com o espaço aqui das perguntas. Isso. Então, a sua pergunta. Então, eu vivi nesse universo. Eu vivi num universo em que meu pai, ele não tinha salário para ser pastor, ele não tinha dinheiro para ser pastor. Graças a Deus. Era só por amor mesmo. Era por amor, e eu via aquilo ali nele. Eu via ele visitar os crentes, eu via ele ter compaixão pelas almas. Cuidado, ele cuidava, ele partilhava aquilo que ele tinha. Então, por isso que Eugene Peterson, ele disse que quando olhava para o pai dele, amolando a faca e cortando a carne, perguntando: como é que está teu pai? Aquela operação que ele fez, ele ficou bom? E aí, me diga, como é que está a tua filha? Então, a grande questão de ser pastor é esse lado aí. Entendi. Por isso que Jesus, quando os discípulos disseram: despede a multidão, está lá em João 6, manda embora, porque os discípulos não sabiam o que eram pessoas. Eles sabiam o que era estar ao lado de Jesus para ter glória e ter fama. Jesus sabia o que eram as pessoas. Certo. Por isso que ele diz assim: não, esse pessoal me ouviu o dia todo, vamos mandar sentar e vamos dar de comer. Isso aqui é ministério. Ministério não é eu chegar aqui no Templo Central de Imperatriz e aí um jovem olha para mim e vê eu descendo de uma BMW, ternos infininho, e a pessoa abrindo a porta para mim. Ele vai olhar e vai dizer: eu quero ser o pastor Aziel. Com certeza. Vocês entenderam? Uhum. É ele chegar e ver que eu moro no melhor condomínio da cidade. Eu quero ser o pastor Aziel. Mas aí eu pergunto: e será se ele quer amar pessoas? Porque ser pastor é só amar pessoas.
Ser pastor não é fazer curso teológico, ser pastor não é... Tudo isso são apenas... atributos. Atributos. Né? Se você ferramentas analisar, também, né? São ferramentas, só são ferramentas. Se você pegar toda a estrutura da língua do mundo, ela só é firmada em 2 coisas: verbo e substantivo. As outras coisas são, na verdade, só integrantes. As coisas essenciais são essas 2. Ser pastor só é 2 coisas: ser chamado e amar. Pastor, assim, para mim, como esposa de pastor, lógico que eu tenho bem menos tempo, né, 13 anos, e a esposa, ela não é o pastor, ela é a esposa do pastor, mas para mim, para o Raul, que é mais gratificante, né, eu acredito que para o senhor, para o pastor Felipe, é quando alguém manda mensagem assim: através de você, minha vida foi mudada, né, aquela palavra, não é aqueles aplausos em cima do púlpito, mas é uma vida que foi mudada através de um gesto que a gente fez. Só porque a gente perguntou, igual o pastor falou, tá bem, visitou. Então isso aí me comove e é aquele vale a pena. Isso. Vale a pena continuar nessa obra. Lá, né? Na igreja, junto com o pessoal, nós temos uma brincadeira e quando a gente recebe um feedback desse jeito, a gente fala assim: pronto, recebi o pagamento. Isso. Esse é o ponto. Esse é o verdadeiro pagamento. Uma esposa de um pastor lá da igreja, ele foi um grande pastor no Maranhão, e aí ele estava hospitalizado. E a esposa ligou para mim e disse assim, na época que estava morrendo pastor em todo lugar do Covid. Aí ela ligou para mim e disse assim: pastor, meu marido vai morrer hoje. E eu quero que o senhor vá no hospital. Aí minha filha, que é médica, olhou para mim e disse: papai, é muito grave. Eu disse: o que tu tem aí que tu não está indo para o hospital? Eu disse: eu estou indo. Tu não é médica? Ela disse: eu sou. E tu não estás indo para o hospital todo dia? Eu estou, mas eu tenho meus apetrechos, eu tenho e etc e tal. Eu disse: por me dá. Aí minha esposa disse: você vai? Eu disse: vou. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Ou seja, se eu não estiver pronto para enfrentar, viver e morrer pelo povo, eu não vou ser um ministro, na verdade, que as pessoas vão olhar para mim. O que faz uma igreja amar o líder? Às vezes a igreja pode dizer: nosso pastor é muito trabalhador, nosso pastor é muito intelectual, nosso pastor é um homem visionário. Agora tem uma diferença: nosso pastor nos ama. E quando a igreja sabe que ela é amada, ela se congrega. Meu Deus. Quando a igreja sabe que ela é amada, você entendeu? Aí isso é que é ser pastor. Eu não posso ser pastor só do gabinete, eu não posso ser pastor só de convenção, eu não posso ser pastor só de ministério, eu tenho que ser pastor de pessoas. Muito bem. E nessa pandemia aí revelou muitos pastores, isso, né? Tem porque a pandemia, ela provou as intenções do nosso coração e se nós estávamos realmente com o coração no lugar certo. Tem um pensamento que diz que o líder foi feito para o caos. Então, é exatamente nesses momentos de angústia, de tristeza, de conflitos, de crises, que se faz mais necessária a presença do pastor, a presença do líder. Pastor, a minha pergunta vai no sentido agora, antes de compartilhar um pouco do seu ministério, nós falamos a respeito do lidar com as pessoas. Essa pessoa não pode ter esse dom, porque o meu dom é melhor, eu sou superior. E vem a nossa tendência de nos comparar com os outros. E isso é perigoso até certo ponto, porque quando você se compara, ou você se coloca acima ou abaixo. Quando você se coloca abaixo, você se frustra. Poxa, estou perdido. Quando você se coloca acima, você se orgulha. Então, eu acho que é por isso que o nosso parâmetro tem que ser Jesus. Olhar sempre para Jesus e usar ele como o nosso parâmetro. E aí vem a minha pergunta no sentido de críticas e elogios. Porque se nós não tomarmos cuidado e o nosso coração estiver nessas coisas, a crítica nos derruba e o elogio nos coloca lá para cima, nos leva para a soberba. A gente precisa ter cuidado com isso. Como o senhor lida com essas questões de críticas e elogios, principalmente agora nesse tempo da internet, da pós-pandemia? Nós aqui acompanhamos, graças a Deus, o crescimento do seu ministério através da internet, e eu sei, e aí já vem a pergunta que foi feita ali agora há pouco, que há muitas críticas nesse sentido. Como é que o senhor lida com isso, críticas e elogios na vida do líder? Pronto. Ele vai só segurar e vou só fechar isso aqui. Aí o que acontece? Então, eu já respondo isso aqui. Então, eu vi tudo isso no ministério do meu pai, e nós éramos os serventes, nós éramos os pedreiros, nós éramos tudo isso. Então, tudo nós fizemos na igreja com as nossas mãos. Eu aprendi a fazer massa na igreja, eu aprendi a fazer concreto na igreja, eu aprendi saber capinar na igreja,
Então, um dia desse o senhor me parou, pastor, tudo o senhor sabe fazer na igreja e o senhor ainda é novo. Por que o senhor tem essa ideia de velho? Eu disse, porque eu vivi isso, irmão. E pastor, como foi que o senhor saiu de lá? Assim, porque eu escutei a sua história e não foi a das melhores, assim, financeiramente falando. Você veio de família pobre, seu pai vivia da igreja e tal. Como foi que o senhor saiu de lá e virou diretor de uma faculdade? Me explica isso aí. Então, já o senhor respondeu do Felipe. Mas é isso que eu queria entender. Aí, como foi que o senhor saiu de lá do campo e chegou lá? Quer pegar o segredo. Aí o que acontece? Aí, Burros de Bravo, moramos lá, estudei lá. Aí meu pai veio para o Livramento, ali perto de Peritoró. Trabalhou alguns meses, depois foi para o Lago Açu. E lá ele foi pastor em Lago Açu. Quando eu cheguei no Lago Açu, eu conheci uma moça chamada Esté. E a Esté, ela era batista. E até então eu não tinha interesse em estudo. E ela começou a me falar coisas do português, e eu comecei a amar aquilo ali. E ela começou a falar, olha, se você não pode ir para o seminário, faça um curso à distância. E ela me deu correspondência. E eu fiz um curso por correspondência. Eu fiz teologia por correspondência. Ninguém na época tinha isso. E tinha um decreto-lei chamado Decreto-Lei 1051, que dava direito a quem tivesse um curso teológico e fazer uma complementação. E daí, quando eu terminei esse curso, aí viemos para o Lago da Pedra, eu me casei, e aí eu fui fazer a universidade no Ceará, fui fazer filosofia. Entrei para fazer filosofia. Nisso tudo, eu vim para a Sailândia, porque quando eu cheguei aqui em Sailândia, um pastor me chamou para ir pregar em Teresina, e eu fui. Quando terminei de pregar, eu era professor em Lago da Pedra. O senhor já morou em Sailândia? Em Sailândia. Quando eu terminei de pregar em Teresina, o pastor disse assim, pastor Zéu, venha morar em Teresina, eu senti de Deus. Eu disse, não, mas eu não tenho nada aqui, é difícil o pai deixar. Eu recém-casado, morando em Lago da Pedra, sendo professor, ganhando, era menos do que um salário, ganhava menos do que meio salário. Menos do que meio salário. E eu dava aula na escola, no 2º grau. Aí eu vim para Teresina. Quando cheguei em Teresina, aquele negócio de concorrência, eu já pregava, e aí tinha gente que ficava, o que esse nego veio fazer aqui? Aqui não é o lugar dele. E aí aquela inveja e aquele... O senhor era itinerante? O senhor teve essa... Não, mas nem tinha isso. Esse pastor me chamou para ir auxiliar ele, e ele me botou atrás da casa da igreja. Sim. Só que quando esse pastor me colocou, ele me colocou atrás da igreja, eu morava na igreja, ele era o pastor. E ele deu uma loucura na memória, ele disse, Zé, eu vou embora. Eu disse, rapaz, tu vai embora. E aí o senhor me trouxe para cá, e como é que eu fico aqui? Ele disse, tu te vira, eu vou embora. Nossa. E me deixou. Quando o outro pastor veio, ele disse assim, neguinho, desse jeito, neguinho, aqui é o seguinte, eu não te chamei. Aí tu quer ir embora, pode ir embora, não tenho nada contigo. E eu fiquei lá, sozinho nessa casa. Eu era quem limpava o quintal da igreja, eu era quem varria, a minha esposa era quem cuidava da casa, nós fazíamos a faxina dos banheiros, nós fazíamos tudo. Aí lá eu fiquei, meu Deus, e agora? E o pastor me tentou tirar logo da casa da igreja, porque ele via que a igreja, eu dava aula na EBD e tudo, e eu senti que ele tinha ficou com aquele negocinho, mas eu não ligava para aquilo ali, não ligava. Eu sabia que ele era maior do que eu sabia que eu estava morando de graça na casa da igreja. Aceitava, né? Aceitava. Só que quando eu terminava de dar o comentário, eu era o primeiro a ficar na porta da igreja, para cumprimentar os irmãos que iam saindo. Quando os irmãos iam saindo, ô irmão Oziel, Deus lhe abençoe, obrigado. Aí botava um negócio aqui, irmão Oziel, Deus te abençoe. E aí botava. Quando eu ia olhar, era mais do que um salário. Olha que então a igreja em Teresina cuidou de mim como nunca. Meu Deus. Não deixaram faltar nada. Inclusive tinha um rapaz que ele me amava tanto que até livro ele me dava. Tu precisa desse livro aqui. Aí pegava, procurava, seminários para me dar aula. Então Teresina cuidou de mim como nunca. Foi assim um lugar. Aí de lá esse pastor que me deixou lá, um dia eu estou lá em casa, o telefone toca. Aí ele disse assim, Zé, tu tá onde? Eu estou aqui. Eles vai para a Sailândia agora. Aí quando eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro. Ele disse, toma emprestado e vai agora. Eu disse, rapaz, mas eu não conheço ninguém na Sailândia. Ele disse, eu falei com um pastor lá, vai lá. Porque eu acho que ele ficou com aquele senso, eu trouxe o Oziel e joguei. Eu vim na Sailândia, no período da festa. Aí o pastor, a Sailândia era o pastor Amarante, na Saião. Aí ele disse assim, vamos ouvir o Oziel, e deu a oportunidade para me pregar. Quando eu terminei de pregar, no outro dia ele disse, você vem morar aqui.
Eu disse, morar aqui, pastor. Vamos ali. Me botou no carro e me levou para a igreja mais pequena, mais feia, mais acabada na Ceilândia. Meu Deus do céu. Aí ele disse assim, tu tem coragem de vir ser dirigente aqui? Eu disse, eu tenho. Olha lá. Tu tem mesmo, neguinho? Desse jeito ele disse. Eu disse, eu tenho. Pois então é o seguinte, você vem para cá, eu vou te botar aqui nessa congregação e aí tu vai ser dirigente aqui. Eu disse, tá bom. Aí ele disse, vá para Bacabal, dia tal, que vai ter uma convenção lá e a gente se encontra e eu falo contigo lá. Eu fui para Bacabal. Só que quando eu cheguei em Bacabal, ele não ligou para mim. Primeiro dia, segundo dia, era uma semana de convenção. Ele não deu as horas para mim. Ele não deu as horas. Meu Jesus. Não deu as horas. Aí eu disse, meu Deus. Aí a minha esposa ligava, e aí o pastor? Ele disse, ele não está ligando aqui para mim, não. E ninguém ligava para mim. Aí eu disse, meu Deus, esse pastor, rapaz, é doido, ele me chama para cá. E não se importa. E não se importa. Aí quando foi no último dia, ele disse assim, Zé, vai se apresentar lá na convenção. Eu já era professor de seminário em Teresina e tudo. Aí eu me apresentei lá. Ele me apresentou evangelista. Eu vim de lá. Eu vim de Bacabal, já apresentado a pastor. Quando eu fui apresentado a pastor, cheguei em Ceilândia, ele não me botou lá na congregação, ele me colocou na sede e me deu 4 salários. Meu Deus do céu. Olha o que Deus faz na vida do crente. Meu Jesus do céu. Aí ele fez isso. E aí, descobriu o segredo, já está. Aí ele começou a trabalhar e tudo. Pronto. Mas ele ainda, hoje ele é meu pastor. Ele deu AVC, pastor Amarante. E vários líderes ele apresentou. Foi o homem que mais apresentou líderes. Assim, pessoas que se despontaram no ministério. Eu, pastor Raifram, o presidente da convenção hoje no Maranhão, pastor Raposo. Ele veio de indicação dele. Tudo ele apresentou. É um formador de líderes, não é, pastor? E tudo. Porque eu me perguntava, o que o pastor Amarante viu em mim? Viu em mim para ele me chamar. Eu negro, pobre, sem ninguém, sem nada. O que dá na mente de um homem desse dizer, vem para cá? Eu morando em Teresina, ele sem me conhecer, só porque o pastor disse, o Oziel está lá em Teresina, traga ele. Aí ele me colocou lá. E nisso, quando eu comecei a viver, eu sempre tive desejo, não é de agora, eu quando tinha... Pastor, deu vontade de pular igual essa figurinha aí, ó. Verdade. Então, eu quando eu cheguei na Ceilândia, mas desde menino eu pegava, quando eu morava em Lago da Pedra, eu fazia ainda a 4ª série. Eu já tinha aquele negócio de pegar uma bolsazinha minha, ir para o meio do mato e fazer uma de cientista. Eu tinha isso na minha mente. Todo o tempo eu tive isso. Uma ideia de cientista na mente. Aí eu já tinha isso. Quando eu cheguei aqui na Ceilândia, eu me dei na minha mente de criar um curso teológico. E foi nesse período que eu dava aula aqui no IBAD. Eu via da Ceilândia e dava aula aqui. O senhor já deu aula aqui? Passei tempo. Por isso que um rapaz aqui disse assim, o pastor Oziel foi meu professor no IBAD. Eu dava aula aqui. Mas aí imagine, você, um negro, pobre, sem nada, eu disse assim, eu vou abrir uma faculdade. E aí quando eu saí daqui, porque o pastor Amarante entregou o campo aqui para o SETA, e aí os pastores todos tiveram que sair, e eu fui para Coroatá. Meu pai me chamou, porque não foi meu pai que me apresentou. Meu pai não me apresentou no ministério. Aí o pastor Amarante me apresentou. Então meu pai me chamou e eu fui para lá trabalhar com ele. Trabalhei 16 anos em Coroatá. Só que quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou abrir um cursozinho teológico básico aqui na cidade. E eu abri o curso teológico. Só que uma pessoa sabia do decreto-lei 1051 que dava direito. Ele disse, pastor Oziel, esse curso dá direito a isso. E daí eu abri um curso teológico, aí cheguei a ter mais de 10 mil alunos. Aí a coisa cresceu, Deus abençoou grandemente. Meu Deus. Aí compramos prédio, fizemos tudo, aí Deus colocou na mente, tu tens que reconhecer. Aí eu disse, eu vou reconhecer o curso. Aí disseram para mim, não entra não, que é muito caro, o MEC tem dificuldade, olha, é a maior burocracia. Nós entramos. Aí chamamos a comissão do MEC, só para vocês terem uma ideia como é Deus. A comissão do MEC, ela é formada só por doutores. E lá em Coroatá só tinha um hotel. E eu falei para a senhora, reservei um hotel para os doutores do MEC. Só que aí eram 3 doutores. E um doutor, a mulher, não sei o que ela fez, ela pegou e alugou o quarto para outra pessoa. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar agora? E era o chefe da comissão. E aí, o único lugar que tinha mais ou menos assim, bem agradável, era a casa do meu pai. Aí eu falei, pai, eu vou colocar esse doutor aí. Aí ele disse, não, pode botar.
Só que aí o pai, eu disse, meu Deus, o pai conversa muito, o pai... E aí, como é que vai receber? E eu disse, meu Deus do céu, e eu fiquei preocupado. Eu me lembro desse homem, doutor Adriano. E aí pronto, aí eu botei, pai, não conversa muito com esses homens não, que esses bichão tudo grandão, é só pro senhor hospedar. Disse, não, pai, deixa o homem aí. Deixa aí, que eu sei cuidar. Aí ele disse, o doutor disse, 8 horas me apanha aqui, esse pessoal é muito radical, quem trabalha em comissão, sofri muito com comissão de MEC. Aí eu, quando fui pela manhã, eu fui. E de longe eu escutei a zoada. Meu Deus. Que o pai só falava gritando. A pessoa pensava até que estava brigando. Outro Jefté. E aí só gritando. E aí quando eu cheguei, ela disse, meu Deus, o pai não estragou obedeceu, tudo. Estragou. E aí pronto. Eu quando entrei, o homem morrendo de sorrir lá na mesa. E aí o pai dizendo, coma beiju, moço. O senhor não sabe o que é beiju, que o pai era assim. Você tem que saber o que é beiju. Bebe esse suco aqui. E o homem, pastor Bené, que suco é esse? Então, veja como Deus trabalhou, né? E aí, isso foi tão bom que aí a comissão foi, avaliou o prédio, avaliou a biblioteca. Nós tínhamos a maior biblioteca do Norte e Nordeste em filosofia. Nossa. Incrível. E fomos reconhecidos. Vários alunos aqui fizeram curso de filosofia conosco. Foi reconhecido até hoje, está lá. Eu passei para um outro grupo de educação, depois que eu fui para o Ministério Eclesiástico, tomar conta de igreja. Nós vendemos a patente, né, mas o prédio está lá. E a universidade, o curso, vários cursos estão lá ainda hoje. Então, foi assim que começou. E depois eu fui... Mas nunca eu deixei. Teve uma outra comissão que foi lá, na época da comissão, eu fui pregar em Araguaína. Eu nunca me prendi nisso. Então, Deus abriu essa porta, várias pessoas formadas, professores, pessoas que cresceram de nível. Um dia desse eu estava em casa, o telefone tocou, aí era um rapaz. Aí disse assim, pastor Zéel, eu estou lhe ligando só para lhe agradecer. Eu disse, pois não, hoje eu sou reitor aqui em Brasília, em uma universidade. Eu comecei aí com o senhor. Que maravilha. Então é isso que me alegra. E começamos disso. Dessa forma. Então eu vivi esse universo todo. Aqui o professor César, Moab, todo esse pessoal trabalhou conosco. Meu Deus do céu, todos trabalharam conosco. Os maiores professores do Maranhão trabalharam conosco. Jesus, gente, cara, tem pessoas nos assistindo aí dos Estados Unidos. Olha aí. Meu Deus Flamengo do céu. sempre aí, ó. Rapaz, o negócio aqui tá importante. Agora, Jesus. Agora, respondendo a pergunta aí dele, o pastor Felipe, preste bem atenção. Quando nós começamos, eu nunca fui para a internet, eu vou pregar aqui para Deus me dar. Como foi que começou, pastor? O senhor começou postando, alguém pegou? Não, foi? Começou a não ver a pandemia? Sim. Ver a pandemia, aí eu disse para os irmãos, olha irmãos, nós vamos ter culto aqui, eu quero que o superintendente da escola dominical faça o seguinte, pegue aí os celulares e aí criem as escolas e deem aula para os irmãos. Aí pronto, quando foi um dia, a minha esposa olhou assim, aí viu que estava meio desanimado, os irmãos, ela disse, meu bem, ela disse para mim, seria bom você também participar, porque está devagar, e aí animar o povo. Eu disse, não, mas aí tem os professores, eu já tenho muita atividade. Ela disse, não, é bom você ir. Aí eu fui para ajudar na escola dominical. Ajudar. Então eu disse assim, então tudo bem, porque eles mesmos pediram, pastor, nos ajude, porque não está... O senhor é mais didático, o senhor já tem essa... o senhor já é professor... Não está dando bem, os professores estão, mas aí pronto. Aí eu fui, aí comecei a gravar para os irmãos lá do campo. Aí quando passou a pandemia, por exemplo, o que acontece? Eu vi que foram 4 meses lá no nosso Templo Central sem culto. 4 meses sem culto, sem nada, sem ninguém dentro. Aquilo que eu pregava ali, eu pregava sozinho. Foi o período que eu mais senti graça de Deus e unção, pregar para bancos. Amém. Por quê? Porque eu sabia que estava só eu e o banco, era só eu, um músico, e o outro pastor que ficava ali lendo para mim. Câmera. Entendeu? Só a câmera, isso, só lá. Mas eu nem pensava assim, quantas pessoas têm me assistindo? Não, nada disso. Nada disso. Às vezes eu chegava em casa, aí minha esposa estava assistindo, aí tinha 30 pessoas, tinha 50 pessoas. Aí pronto, eu disse amém. Se tivesse uma pessoa, eu estava feliz. Então, eu comecei a pregar aquilo ali, pregar normal, aquilo ali. Quando terminou a pandemia, eu agradeci, meus irmãos, muito obrigado, eu estou tirando hoje de circulação. E tirei. Aí quando deu fé, os irmãos mandaram mensagem, pastor, nós estamos assim, o senhor nos ajudou muito. Olha, tinha uma pessoa que um pastor meu foi visitar e disse, você está na... Ele foi, essa pessoa, eu não vou citar o nome dela, ela foi segurança na Copa. Ela foi selecionada em São Luís para ser segurança na Copa pelo trabalho dela. E ela entrou numa depressão e queria se matar. O irmão foi lá e disse assim, fica escutando aqui o pastor Zéel durante a pandemia.
Aí um dia eu estou terminando o culto, ele vai saindo, um homem brutamontes, olhou para mim e disse: pastor, eu quero lhe dar um abraço. Eu sou tal da polícia, eu sou isso, isso, isso. E eu fiquei lhe ouvindo 4 meses e Jesus me curou dentro da minha casa. Meu Deus do céu, Aí, cara. pronto, ele disse: um dia eu estava com a arma para me matar. E aí o senhor falando forte. Então comecei vários testemunhos, os irmãos disseram, mandando para minha esposa: olha, disse o pastor voltar, e eu dizia para ela, e ela: não, volte, o povo está querendo. Eu disse: eu não vou porque tem a igreja, tem luta, e eu tenho um problema, eu não sei pregar decorado. Eu tenho esse problema. Mesmo, pastor? Eu não sei. É no espontâneo. Não, eu tenho que ler tudo de novo. Você está entendendo? Se eu conhecer o capítulo todinho de Gênesis, eu não sei subir no púlpito para pregar Gênesis só porque eu sei ele. Meu Deus. Aí eu não consigo fazer isso. Você entendeu? Entendido. Então, aí eu tenho que ler tudo. Então, sempre é um problema. Por quê? Porque eu não sei repetir aquilo ali. Aí eu tenho que voltar tudo. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ler várias vezes. Eu não tenho coragem de subir no púlpito para pregar só porque eu já sei aquilo ali. Entendido. Para mim tem que ser como padeiro. Eu tenho que dar o pão da hora. Amém. Porque senão eu vou ser apenas um burocrata da fé, eu vou ser apenas um repetidor da fé. Aí o senhor retornou. Como foi? Aí retornei. Ela pediu, eu disse: eu não posso. É o seguinte, tem muita gente, tem a igreja, tem os problemas pastorais, tem as dificuldades, né? E eu disse assim: tem muita gente, e eu não posso ir. Ela disse: não, mas o povo está pedindo, o povo está... Aí eu disse: não, vou gravar. Aí eu disse: pois tudo bem. Aí ela insistiu muito, sabe como é mulher? Aí eu voltei, porque o povo estava pedindo para voltar. Eu voltei com a escola dominical. Aí pronto. Aí daí foi. Mas nunca nós usamos a internet para dizer: o irmão que gostou, manda um like aí para mim. Nunca disse isso. Meu Deus. Eu nunca disse: me sigam, eu tenho uma nova mensagem para vocês. Eu nunca peguei um celular para dizer assim: gente, eu tenho uma novidade aqui para vocês. De jeito nenhum. Nunca. Vou sortear um celular. Não, nunca. Começou aí pronto. Aí uma irmã disse assim: pastor, eu vou organizar aqui para o senhor, porque tem muita gente. Aí a irmã, a cantora Mara, ela organizou o meu YouTube para fazer. Depois a minha filha tomou de conta para fazer isso. Mas não foi nada assim projetado, não foi nada... E eu senti, eu só vim ter ideia da dimensão quando lá na área eu fui no culto. Depois da pandemia, que eu sempre visito as áreas. Depois da pandemia, eu fui numa área. Quando cheguei lá, os irmãos disseram assim: pastor, numa congregação, numa das áreas bem humilde. Aí os irmãos disseram: pastor, nós temos uma homenagem aqui para o senhor. Eu disse: tudo bem. E aí botaram no telão. Aí botaram assim: passamos mais de 4 meses sem culto, mas o pastor estava aqui na igreja. Aí aquilo ali, aí eu chorei. Chorei porque foi assim, forte demais. Você poder saber, fazer, né? Saber que tinha tanta gente que estava ali ouvindo e não foi assim uma coisa que eu projetei, não foi assim uma coisa... Foi algo de Deus. Não, eu não queria, eu nem estava pronto para aquilo ali. Eu nem estava pronto. Aí o pastor Felipe perguntando aqui isso, da crítica. Sim. Então, eu quando chegava em casa, minha filha dizia, que casou, dizia: papai, sai disso aí, porque tem muita gente que fica só lhe criticando. Aí eu liguei para ela: não escute crítica. Eu disse para ela: não escute crítica, porque o Michael Youssef, ele diz assim: se tu não queres ser criticado, em um livro sobre liderança, ele diz: não viva, não apareça, morra. Meu Deus, cara. Ganhei o dia hoje, pastor. Não faça nada. Não faça nada. Aí se você pegar nesse mesmo livro de Michael Youssef, ele diz assim: pegue os históricos dos presidentes dos Estados Unidos e me mostre que eles não foram acusados. Bandidos. Pega todos eles, pega o Trump, pega o Bush, pega esse que está aí atual, pegue todos eles, me pegue um presidente do mundo e veja se a vida dele não tem marco, não tem mancha. Meu Deus, é isso aí mesmo. Todos que estão Como é o nome do livro, pastor? O estilo de liderança de Jesus, Michael Youssef. O estilo de liderança de Jesus. Ele foi um dos maiores líderes de empresas do mundo. E ele trata sobre liderança. Aí entra o que ele disse. Observem bem que Jesus não proíbe o ser grande. Verdade. Jesus não proíbe, está aí no texto. Verdade. Está no texto? Ele redefine o que é grandeza. Ah, verdade. Ele diz assim: Jesus não proibiu nenhum deles. Inclusive, e nem proibiu sentar na cadeira. Ele só disse assim: isso não compete a mim. Depende de vocês. Agora, vocês se lembram que eu falei no início a diferença do que é grandeza lá fora e do que é grandeza no reino.
Perfeito. Não é assim que ele está dizendo? O que é grandeza no reino? Aí o Charles Swindoll, Eu um servo, ele escreve no livro dele, Eu um servo, ele diz algo muito interessante nesse livro. Qual é o maior problema, e quem é músico sabe disso, eu não sei da orquestra, eu não sei todos os nomes, mas não tem um violino. O segundo violino, ninguém quer tocar o segundo violino. O primeiro todos querem. Uhum. Você entendeu? Uhum. Porque tem também um outro instrumento lá na orquestra, tem um outro instrumento na orquestra, que todo mundo só quer o primeiro, porque ninguém quer o segundo. Vocês entenderam? Uhum. Todo mundo quer o primeiro, mas ninguém quer o segundo, porque o segundo é o mais difícil, porque você tem que servir o primeiro. Quem dá o tom é o primeiro, então você tem que se ajustar ao segundo. Agora, ele falou aqui de 1 Coríntios 14. E aí Paulo, que era um teólogo nato e um teólogo natural, ele não explicava as coisas da Bíblia com dificuldade como muitos tentam hoje. Uhum. Se você pegar um livro de William Barclay, um escocês, ele vai tentar explicar a Bíblia misturando filosofia para todo lado. Se você pegar Paulo, ele explicava pelo natural. Ele vai mostrar o que é um corpo, a ideia do soma, do lado orgânico. Ele vai mostrar o que é a igreja. Ele diz assim, a igreja é um corpo, não é assim? Sim. Tem vida. Mas ele diz, a igreja é como uma orquestra. Todo instrumento vale na orquestra. Não é isso? Sim, a flauta. Sim. A flauta vale? Mas se você pegar a trompa zona, quem é que mais aparece na orquestra? Não é ela, bonitona e etc. Mas no meio dela tem o quê? Tem uma flautazinha, não tem? Tem. E o trompete, e o trombone de vara. Mas no meio dele tem o violino, não tem? E no meio de tudo isso tem a batuta, não tem? A varinha. Tem a varinha. Que é por isso que quando o Salmo 23, naquele tempo que teve aquela briga da palmada, aí a Bíblia diz, corrige teu filho com vara. Mas vara no hebraico tem vários significados. E um deles é a batuta. Que a batuta não é para bater, a batuta é para reger. Pai dentro de casa é um regente. Sim. Entenderam? Então não era para bater. Aí o que é que Paulo está dizendo? Não importa o tamanho do trompete, nem daquela do baixozão, que eu me esqueço o nome, né? Mas tem aquele grandão que até a bocona dele que faz o baixo, né? Sim. Gigante. Não é isso? Uhum. Ele é grandão, mas no meio dele está a flautazinha. Desse tamanhozinho. Não está? Está a flauta. E aí o que Paulo diz? Paulo está dizendo que cada um tem o seu som. E quando vem regido pelo maestro, aquela flautazinha, se faltar ela... Nossa banda. Né? Olha aí, né? Quando nossa orquestra. Quando falta... Olha aí, ó. Tá aí, ó. Quando falta essa flauta, o som não sai perfeito. Verdade. A orquestra. Então, por que Paulo está dizendo? Porque tem duas coisas que acontecem com esse exemplo que ele dá. Corpo não tem concorrência. Onde é que você vê concorrência no seu corpo? O pé dizendo para a mão. Hoje eu não vou levantar. Se tu quiser levantar... Aí o olho dizendo, o direito, ele diz, hoje eu não vou abrir. E o esquerdo, não, hoje eu vou fechar. Paulo está mostrando que no corpo não há concorrência. Não é assim? Ele está mostrando. Agora, preste bem atenção. Por que não há concorrência? Porque quando você vai para 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz assim, o Espírito distribui o dom como ele, só quem sabe a necessidade do corpo é o Espírito Santo. E se ele pegar a flautazinha e disser assim, teu toque é esse aqui, é porque ele sabe, só aquela flauta pode tocar naquele momento. Então, por isso que não pode haver essa grandeza, porque não tem na obra de Deus nem primeiro nem segundo. Meu Perfeito. Deus do céu. No reino não tem competição, tem cooperação. Ah, verdade. E aí entra o que ele pergunta. E por que hoje vem a questão de ser atacado e eu ser ofendido? Sabe por quê? Porque eu tenho a ideia da grandeza. Aí entra o que ele disse aqui. Quando você vem para Marcos, capítulo 10, aí Jesus ele vai dizer da seguinte maneira. Não tem problema querer ser grande. Não tem problema querer mandar. Agora ele diz, lá fora, não é assim que ele diz? Sim, sim. Os homens governam. E Jesus não é contra a liderança lá fora. Precisa de um presidente da República, e o presidente da República entra com os seus ministérios. Sim. Não é assim? Todos cooperando. Né? Todos cooperando. Eles entram com o seu ministério. E lá fora, com o seu ministério, eles têm títulos. Meu Deus. É aqui que eu quero falar para vocês. Na universidade tem um reitor, depois do reitor tem o quê? Tem os coordenadores de curso. Depois do coordenador tem os professores, não tem? Cada curso tem o seu coordenador. E lá fora eles têm que ter respeito. Porque eles vão para lá
não apenas por indicação, não tem nada a ver espiritual, eles vão pelas titulações. Aqui está o doutor e eu tenho que respeitar aquilo ali. No exército, quando eu vou para o exército, não tem um major, não tem um tenente? As patentes, todas. Eu tenho que respeitar. É por isso que quando o soldado passa perto de um maior do que ele faz? Continência. Por isso que na igreja todo mundo é importante, né? O porteiro, o pregador, o líder, todos são importantes, porque se faltar um, vai faltar algo na igreja. Vai faltar algo. E aí o que acontece nesse espírito que ele está dizendo aqui? Aí quando Jesus olha, Jesus diz assim, lá fora é assim e tem que ser assim. Porque se não for assim, pronto, você está lá na sua casa, aí você é assaltado. Você mesmo vai lutar com bandido? Você paga imposto, você liga para quem? Para a polícia. Pronto, aí a polícia, ela tem um oficial lá, tem um chefe que manda o soldado, não é assim? Sim. Então pronto. Agora, essa é a hierarquia do mundo. Agora Jesus muda. Ele diz agora, entre vós... Não será assim. Não será assim. E qual é o padrão que Jesus coloca? Ele diz, não tem problema tu ser o maior teólogo. Não tem problema tu ser o pastor Raul de Imperatriz. Agora aqui tu não tem grandeza. Grande aqui sou eu. Amém. Você é só um servo. Todos e ele diz, quem quiser ser grande, olha o inverso, lá fora quem é grande mesmo. Agora ele diz, quem quiser aqui ser grande, seja servo. Ou seja, a tua grandeza é para servir. Não há grandeza aqui para ser o maior. É grandeza só para servir. Meu Deus. Pastor, nós estamos com 140 aqui e mais de 700 lá na sua retransmissão. Eita glória. Nós estamos com mais de 1000 pessoas aqui, traduzindo. Tem bastante pessoas. E a gente ficou curioso, porque a gente está querendo ver também o pastor Ziel lá da internet. Nós estamos filmando direitinho, então não. Então, e eu agradeço a todos. Então, aí o pastor Felipe perguntou isso. Então, Jesus não proíbe ser grande. Agora, imagine a grandeza de John Wesley. Meu Deus. John Wesley, ele queria tanto o povo. Quando eu estive lá agora, eu comprei um livrozinho dele no inglês. Ele fazia livro de receitas de como as pessoas poderiam ser curadas com remédios naturais. Ele preocupado com o povo. Com bem-estar das pessoas. Com bem-estar. Então, o maior problema da liderança hoje é que eu quero ser visto como ministro do presidente da República. E aí é que vem, Paulo diz lá em 1 Timóteo, lá em 1 Coríntios 4, que os homens nos considerem como ministros. Agora, só que hiperetes, como muitos falam lá, é remador de terceira categoria. Ou seja, Jesus nunca coloca. Aí lá vem, títulos que eu não gosto, que a gente é tratado. Reverendo, eu não gosto. Meu Jesus. Não, reverendo é um título que, na verdade, foi inventado para colocar a pessoa acima dos outros. Leigo, eu não gosto. A Igreja Católica inventou o termo leigo para dar valor ao clero, porque antes a igreja ela era uma só. Se você pegar Atos capítulo 1, a Bíblia diz que estavam orando Pedro, Tiago, João, Maria. Até a Maria, mãe de Jesus, estava no culto pela manhã. E não havia espírito de grandeza, nem de liderança. Outro texto, título que eu não gosto, líderes. Não. A Bíblia chama pastor sempre de pastor, pode observar, regador, pode observar, plantador. A Bíblia nunca ela vai adjetivar o pastor como líder na acepção da atualidade, nunca. E aí se você pegar, me fugiu agora o nome de um líder, que ele diz que esse foi o maior problema, aplicar títulos de líderes seculares a pastores. Verdade. Porque se você analisar, você vai ver que todo o tempo na Bíblia, como era que a mulher olhava para Eliseu e dizia, vai passando ali um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. Era assim? Sim. Vai passando um santo homem de Deus. Pronto. Essas palavras, lá vai, pastor, presbíteros, né? Até no próprio texto grego, quando você vai lá, presbíteros, ele tem dois sentidos. Era um ancião, de idade mesmo, mas também era uma pessoa que a comunidade respeitava por causa da comunhão que ele tinha com o Senhor. Nunca os termos na Bíblia foram aplicados por causa de hierarquia, foram aplicados por causa da piedade que eles tinham. Comunhão com Deus, o respeito diante da comunidade. Pronto. Agora você vê. Até o termo apóstolo, Jürgen Roloff, em uma obra que ele escreve, ele diz que o termo apóstolo passou a ser uma tradição porque a igreja viu que eles foram enviados por Jesus e daí o respeito que tiveram por eles. Meu Deus do céu. Então, essa ideia, e aí é o que vem, reverendo, bispo, arcebispo, bispo primaz. O que acontece na igreja? Não foi só a igreja, segundo século. Tinham as cidades que eram cidades polos importantes.
E aí o que acontece? Um bispo dizia assim, eu sou bispo de Alexandria, esse aqui mora numa cidadezinha capenga, tu não é bispo, então eu sou bispo aqui. Aí começou essas ideias. Arcebispo, pronto, eu estou numa maior cidade, eu vou dominar vocês, então vou ser chamado de arcebispo. Mas essas titulações, nenhuma delas são bíblicas. E aí o que acontece? Quem é que quer ser chamado? Aí lá vai, o Felipe perguntou, Charles Swindoll perguntam, quem é que quer ser chamado de servo? Me mostra um pastor de igreja grande ou de grande ministério que ele prefere o título servo. E aí quando você vai para Romanos 1, Paulo está lá. Paulo, e ele piora o texto. Ele piora. Paulos, doulos, apóstolos Cristo. Paulo, apóstolo. Aí ele vai dizer doulos, servo, escravo. Esse é o título preferido de Paulo. Eu acho que é o Swindoll também que diz... o Swindoll é muito bom nas aplicações e tudo mais. Felipe, eu acho que você já está com fome. Faz essa cara de boca do GFTI é fome. Mas assim, o Swindoll diz que a fila dos servos sempre é pequena. Então, às vezes a gente quer entrar na fila dos que mandam, e ela é grande demais, tem muita gente querendo mandar. Se a gente entrar na fila dos servos, acho que a gente vai ter mais possibilidades. É porque não há atrativo em servo. O que é atrativo? Está aqui o pastor Ziel, um grande erudito, homem de Deus, já viajou por vários países, e esta noite a igreja quer receber esse especial. Eu quero isso. Não é assim? Enche os olhos e o coração. Está aqui o maior teólogo, que é best-seller, a obra dele. Vamos receber. Eu quero isso. Mas será se eu quero o que Paulo queria? E aí como é que Paulo termina o ministério dele? Começa rico, porque Paulo era de família rica. Sim. E termina pobre, abandonado, tuberculoso, sozinho. Meu Jesus. Aí, na prisão, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele dá uma retrospectiva. E diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Esse era um pastor para ser um pastor mais decepcionado e triste no mundo. Verdade. Não era assim? Se hoje a pessoa adoece, cristão já está sendo errado. É isso. Por que está doente? Né? E mais, por que não tem dinheiro? Por que não tem casa ninguém, boa? E por que ninguém liga para mim? Todas aquelas questões. Aí você vê o seguinte, Paulo foi abandonado por grandes companheiros do ministério. Paulo foi abandonado pela igreja. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Se hoje Paulo fosse vivo, tem estatística aí, estatísticas, tantos pastores se suicidando nos Estados Unidos, tantos pastores se matando, mas você sabe o que é? Decepção não com o chamado. Mas, igreja? Não, com a igreja também não. Decepção com o próprio ministério que ele achava que ia dar o estilo de vida que ele queria. Verdade. Aí é o perigo. Porque eu tenho que saber que eu fui chamado para esse ministério, e nesse ministério eu não vou ter glória. Nesse ministério eu não vou ter status. Nesse ministério eu não vou ter nome. Vocês sabem qual é o maior problema? É que quando alguém entra para um ministério pensando que aqui é lugar para ser feliz. Muitos entram pensando que ministério é um lugar para se fazer. Por isso que eu disse agora há pouco, que aí vem a crise da liderança hoje. Por que você vai... Eu estive agora lá em Londres, e aí o governo, que lá as igrejas tradicionais, não as brasileiras, as tradicionais, elas são mantidas pelo governo. E tem uma igreja lá que eu vou me reservar de citar o nome. O governo colocou com bons salários 300 igrejas à disposição de qualquer pastor para ir pastorear, com casa, salário e tudo. Não apareceu ninguém. GFTEC é o endereço. Igrejas tradicionais. É claro que só pode pregar, só pode ser quem é nato mesmo de lá e quem fala o inglês, né? Fluentemente, que é de lá mesmo. Não dá, já. Então, o que acontece? E eu me perguntei, por que não apareceram? Está bem na Europa. Com tanto atrativo. Por que eles não vão com tanto atrativo? Vocês estão entendendo agora? Então é o seguinte, é porque ministério não é lugar para eu ser celebrado. Ministério é lugar para eu morrer. Mas só tem essa visão, pastor, que o ministério é para engrandecimento próprio, quem vê de longe. Por exemplo, você foi, né, filho de pastor, viveu de perto a necessidade do seu pai. O seu sonho era ser pastor? Sempre. Sempre, né? Sempre. Olha, mas não é raro. É raro. Quer dizer, é raro. É, isso. Porque o normal, o filho de pastor, quando ele conhece mesmo a vida do pastor, do pai dele, por mais que tenha dinheiro, eu vejo aqui pela vida do meu sogro. A gente nunca quis, porque a gente viu os problemas. Tem as bênçãos, mas quando a gente olha para as lutas, a gente quer... Não quero isso para mim.
Por quê? Porque vive de perto. Agora, quem olha só de longe, aquele pastorzão andando naquele carrão, né? Que maravilha, sentando lá no púlpito, né? Pastor Ziel. Pastor, eu vou aproveitar a pergunta, o questionamento que estão sendo feito, para a gente separar 10 minutos para perguntas e se caminhar para o final. Nós estamos uma reserva ali na Cabana do Sol, especial. O senhor precisa almoçar, e a Berenice já está ali, ó, em cima. E de antemão, eu quero com a faca aqui. Tá certo. Eu quero parabenizar o Ministério da Família, porque é eles que estão proporcionando esse momento, é eles que estão à frente da Conferência Videira, e para mim isso é fundamental, pastor. Eventos desse tipo que promovem Bíblia, que promovem palavra, é demais. O microfone está saindo aqui, galera. Aí o Felipe colocou e ela para me fechar. Sim. Então o que acontece? Paulo diz, ele olha para trás e diz assim, todos me abandonaram, não é assim? E ninguém apareceu na minha primeira defesa. Esse homem era para ser o pastor mais frustrado do mundo. Meu Deus. Lógico, não é isso? Hoje tem pastor que se um membro, aí ele pergunta, se um membro criticar ele adoece. Ele não aceita crítica, ele não aceita opinião numa reunião. Eu estou errado? Não. Ele não aceita contrariedade na mensagem dele. Ele fica cavando elogios. Ele fica, termina o culto, ele fica perguntando, e aí, irmão, o que você achou da minha mensagem? Meu Deus. Me diz aí, o que triste, você diz aí? Ele quer que a igreja olhe para ele e veja. Ali está minha esposa. Minha esposa está bem ali. Ela sabe disso. Até quando chega uma pessoa na igreja, a pessoa diz assim, pastor Zé, aí o fulano de tal é um bichão. Eu disse, está conosco, irmão. Fique de pé, irmão. Só assim que eu falo. Porque nós temos que entender o seguinte. Eu tenho que entender, aí vem a pergunta dele. É que aí está o problema. Todo mundo hoje quer fama, todo mundo quer nome. Não é assim? Sim. Aí vem, eu não lancei esse livro ainda. Não ame seu ministério. Não ame sua pregação. Ame Jesus. Amém. Porque quando eu amo meu ministério, eu vou trabalhar para mim. Quando eu amo a minha pregação, eu vou trabalhar para eu me tornar famoso na pregação. Por isso que Jesus disse para Pedro, tu quer pastorear? Ame primeiro. Sem amor, você não vai para lugar nenhum. Isso. Aí se vocês analisarem, por que nós temos pessoas que não são pastores e que doaram a vida por pessoas e morreram pobres? Porque elas tinham amor. E aí o que me envergonha é eu saber que eu sou um pastor, tenho vocação espiritual, e a pessoa que não tem essa vocação ser melhor do que eu nesse lado. Não existe liderança cristã verdadeira, eficaz, sem amor a Deus e amor às pessoas. Sem amor. E aí, vou finalizar dizendo uma coisa, que tem muita gente me ouvindo, de muitos pastores. Eu entrei no ministério sabendo que eu vou ser criticado. Eu entrei no ministério sabendo que tem crente que não me ama. Eu entrei no ministério e tem dia que eu chego na igreja, o irmão diz assim, pastor, irmã, agora ele está falando mal do senhor. Aí eu passo por ela, Pai do Senhor, minha santa, como é que está? Está bem? Porque ela não é o meu chamado. Meu Deus. Ela não é o meu chamado, vocês entenderam? Então, se o irmão, ele pegar na internet, eu vejo aí na internet, eu não concordo com o pastor, eu não estou me importando se ele concorda. Paulo diz em Romanos 14, tenha tudo bem definido. Eu estou sabendo que eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou pregando ideias minhas. Sabe qual é o maior problema? Quando eu vou para o púlpito com ideias, quando eu vou com Bíblia, eu não peço perdão. Verdade. Sabe por que a maioria dos pregadores perdem perdão? Porque não pregam Bíblias, pregam analogias. Aí o irmão fez a pergunta bem aqui agora há pouco. E a analogia é a coisa mais perigosa do mundo. Eu tive uma professora que ela dizia assim, não quer ser confrontado? Não quer ser repreendido? Fala só o que a Bíblia diz. Sabe qual é o maior problema? É que às vezes eu pego o texto bíblico e eu invento o que ele não está dizendo. Ah, tem muito isso. Não é isso? E aí quando eu invento, pastor Felipe, o que ele não está dizendo, aí eu vou ser massacrado. Não pregue sobre Coca-Cola, o vidro de Coca-Cola. Não pregue sobre o shampoo. Pregue a Bíblia. Porque é o seguinte, se você pregar a Bíblia, a autoridade do pregador não está na voz, não está na fala, não está na oratória. Está no que a Bíblia diz. Na palavra. Na palavra. Eu posso... o irmão perguntou para mim, pastor, você não tem unção quando está pregando? Eu disse, o que é unção na pregação? Unção na pregação é simplesmente eu falar o que a Bíblia diz. Meu Deus. Porque quando Jesus vai debater com o diabo, Mateus 4, 1-10... Ele só recita a Bíblia. Ele só diz assim, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então, você não pode... Aí vem o maior problema. Paulo tinha decepção? Não. Paulo tinha frustração? Não.
Paulo tinha lágrimas, Paulo tinha medo, Paulo tinha temores, mas ele disse assim, olhando para trás: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me aguarda? Ele nunca aguardou nada daqui. Meu Deus. Sabe qual é o maior problema, pastor Felipe? É quando eu aguardo um crente me parabenizar. É quando eu aguardo um crente me reconhecer. Os elogios. É quando eu aguardo um crente me elogiar. Reconhecimento. Aí o que acontece? Eu entrei para o ministério e vem a pergunta dela. Eu vi o pai sofrer. Eu vi minha mãe várias vezes chorar por causa de crente. Falando mal dela, falando de tudo. E eu passava, às vezes, eu ia para o banheiro, eu passava 3 horas, eu escutava meu pai orar. Eu escutava meu pai orar. Aquilo ali começou a me marcar. Então eu tive desejo. Eu quando fui para o ministério, na época, não tinha ainda esse glamour que tem hoje. Não tinha nada disso. Inclusive, quando eu fui, era numa época, não vou citar o nome aqui dessa igreja, que é a terceira maior hoje do Brasil, mas quando eu fui, era a igreja que estava mais sendo ridicularizada, e quando eu passava na rua, de gravata, que eu sou de gravata. Aí o pessoal dizia, um pastor vagabundo, pastor sem vergonha. E eles diziam, que triste, por causa desses escândalos. Nada disso tirou a glória de ser pastor. E para finalizar, eu vou dizer o seguinte: quem sabe e coloca a sua vocação no chamado, pode ter o que tiver, mas você nunca vai se decepcionar. Amém. Porque você sabe quem te chamou. Sabe da sua vocação. Pronto, é só isso. Eu sei em quem tem um Cristo. Ah, verdade. Agora, quem entra para o ministério, porque é o seguinte, o papai colocou, a mamãe colocou, o porquê quer fazer a vida, ele vai se suicidar. É isso aí, pastor, pra gente terminar. 10 minutos só. Volta aí, diretor. 10 minutinhos só. 10 minutinhos, por favor. Berenice, eu vou fazer só outra pergunta aqui. Tá bom? A chefa trouxe o celular dela aqui pra mim. Ler aqui uma pergunta internacional aqui, do Matheus Monteiro. Pastor Ziel, o pregador deve ser ministro fiel da palavra. Como lidar com a tensão entre a mensagem e o mensageiro? Pronto. O pregador, eu disse que o período que eu mais preguei foi na pandemia. E não tinha ninguém. Eu não tenho, meu compromisso, o mensageiro tem que saber que a mensagem não é dele. Ele não está indo com nada dele. Ele está apenas indo entregar aquilo que Deus mandou. Então pronto. Excelente. Pastor, bate e volta aqui agora, para a gente terminar, deixa eu almoçar. Divórcio. Contra. Não, o que fazer para melhorar? Eu quero que o senhor dê sugestão, porque contra nós somos. O divórcio. Para melhorar o negócio, para salvar o negócio. Trabalhar para sempre a vida 2 se tornar favorável. Quando a Bíblia diz, aquilo que Deus uniu não separe o homem, ele não está falando de juiz. Quem pode fazer a vida 2 ser gostosa, sou eu mesmo. Criação de filhos. É uma bênção. Como lidar com desentendimentos no casamento, no relacionamento? Compreensão, respeito. Como corrigir os filhos? Palavra. Violência doméstica. Contra. O que fazer? Bota na... O que fazer? Faz um boletim, meu irmão. Sexo no casamento, pastor. É o ápice. Fora. Maldição. Pastor, essa daqui é só para concluir mesmo. Essa aqui é a última final. O senhor está escrevendo uma tese sobre racismo eclesiástico. Eu queria só que o senhor explanasse um pouquinho para a gente terminar e a gente vai fazer as considerações aqui. Ainda hoje, não há como negar que a igreja, tanto a nossa como a católica, qual foi o Papa Preto que já teve, o negro, que hoje estão dizendo, pode falar, qual que teve? Nenhum. Quem anda dando prioridade a negros dentro da igreja a assumirem grandes cargos? Então nós podemos analisar que a própria igreja ao longo do tempo ela legalizou o racismo e a mão de obra escrava. Até o Padre Vieira fez isso. E a igreja americana também. Todo o racismo que hoje ainda está impregnado nos americanos foi culpa da igreja. Em especial por pegar textos bíblicos para legalizar tal atos. Né? Glória a Deus. Acontece, acabou hoje mais um Blackcast de Imperatriz, viu? E meus irmãos, esse é o podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Conteúdo de primeira. Pastor Felipe, suas considerações finais. Muito bom participar do Blackcast mais uma vez, neste momento e neste dia com o pastor Osiel Gomes, a Soraya da GFT. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Sempre um conteúdo edificante e abençoado. Então, se você não pode ir para a Videira, gente, Conferência da Videira hoje, pastor Alain Brizotti, pastor Osiel Gomes. Mas se você não pode ir para a Videira, vai para a Oliveira Verdadeira, viu? Pastor Soraya. Eu quero agradecer pelo convite e dizer que foi 8h30 da manhã, meu marido mandou uma mensagem, queria matar ele, né? Mas agora eu quero agradecer, meu amor, porque você me fez estar aqui para aprender tanto com o pastor Osiel Gomes, pastor Felipe Chefté, e é uma alegria e é a minha primeira experiência no podcast. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Osiel. Saiu muito bem, viu? Saiu muito bem. Você tá contratada, tá contratada. Amém. Pastor Osiel, suas considerações. Isso, foi muito bom estar com
com vocês aqui nesta mesa, nesse momento especial, trazendo esses nossos compartilhamentos, né, para abençoar vidas, abençoar famílias, e a única coisa que nós queremos em tudo é a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Sou seu fã. Abraço, pastor. Abraço, amém. Galera. Deus abençoe. Só uma pergunta, deixa no chat. Especial Secretaria de Marketing. Olha aí, Ministério da Família, o melhor, rapaz, do Maranhão, o melhor do Maranhão, viu? Minha patroa aqui é pancada. Assistir completo, só assistir no nosso YouTube. Para assistir completo lá no nosso canal, tá certo? E deixa no chat qual o melhor horário que você gosta, que você quer nos assistir. Se é durante a noite, se é durante o dia, tá bem? Abraço, tchau, tchau. Até a próxima.